Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bem, eu quero continuar no tema que nós vínhamos tratando, já o Estevão já tinha falado, o Abel também falado, a respeito de ser sacerdote, ou do sacerdócio. Que nós tivemos, acho que os dois cultos a respeito disso. Eu quero continuar nesse tema hoje. E eu creio, irmãos, que aquilo que Deus tem nos falado, que nós queremos construir algo, observando as Escrituras, sem fazer uma pressão humana, para que isso ocorra, mas uma revelação, de Cristo, de quem somos, ou daquilo que nós estamos falando, que nós somos sacerdote. Tem Apocalipse 5:10, é um dos textos que fala, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Ele está falando para nós todos. E eu coloquei como título nessa meditação de hoje, nessa palavra de hoje, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero recapitular um pouco daquilo que já foi falado, principalmente nessas duas pregações que veio sobre o sacerdócio, que começa lá, projeto de Deus, que criou o homem para andar com Deus, para ter um relacionamento bem próximo de Deus, porque Adão vivia nesse relacionamento muito próximo de Deus. E tinha a função de ordenar a terra, ordenar as coisas criadas por Deus. Ele criou ele para ser um sacerdote e ele criou o homem para reinar com ele. Sabemos então que veio a queda, veio da parte de Adão ali a desobediência. Ele quis ser alguém independente, ele quis ser alguém, achou que podia, provavelmente pelo engano, ser autossuficiente. E com essas atitudes, nós sabemos que esse plano deu uma parada. Ele ficou por muito tempo parado. E no decorrer dos anos, do tempo, nós sabemos que Deus chama alguns homens, faz aliança com eles. Esses homens são sacerdotes, são representantes de Deus na terra. E mais tarde, Deus escolhe um povo para ser uma nação de sacerdotes, que é o povo de Israel. E eu quero lembrar aqui, se você quer abrir conosco aí, Êxodo 19:5, você pode colocar ali 5 e 6. São textos que provavelmente, cada vez que vamos estar falando nisso, a gente vai estar fundamentando, as coisas ocorridas, onde o povo foi chamado para isso, onde o povo rejeitou. Êxodo 19:5. Deus falando a Moisés para falar ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras aos filhos de Israel. Deus, através de uma nação toda, a nação de Israel, Deus almejava tocar o mundo, ordenar as coisas no mundo, ordenar as outras nações. Ele queria que Israel fosse a luz e o sal para as nações. Mas nós sabemos que o povo rejeitou isso. Quando Deus começou a falar para Moisés, tem alguns critérios. Não vai se aproximar até um certo lugar, vocês precisam se consagrar. E diz que o povo olhava e o monte onde Deus estava esperando, se manifestando, fumegava
trovões, relâmpagos, aonde a grandeza de Deus, né, estava ali manifestando, e o povo diz que ele ficou de longe e disseram assim: não, Moisés, fala tu com Deus e nós vamos te ouvir. Tu fala conosco, mas nós não vamos. E mesmo que Moisés fez tentativa, explicou, né, falou um pouco de Deus, do amor de Deus para eles, eles rejeitaram. E Êxodo 20, 19, eles disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E eles, irmãos, por incrível que pareça, fizeram uma transferência da melhor coisa que podia acontecer na vida deles. Poderia ter ocorrido, né? De ter um contato direto com Deus. De poder estar muito próximo de Deus e ver, assim como Moisés estava tendo contato com Deus, eles poderiam ter. E eles rejeitaram. E eu creio, irmãos, que hoje, para nós, entrando um pouquinho aqui, nesse assunto, acho que é um grande perigo da igreja ainda cair nesse engano hoje. Porque Deus quer usar cada um de nós. Ele deseja usar cada um de nós. E de repente vem aquelas coisas: não, faz tu, irmão, tu faz melhor. Tu fala melhor. Tu entende melhor. E Deus muitas vezes está chamando a você, a mim. E nós temos a tendência de transferir aquilo que Deus quer fazer através de nós. Que é uma coisa maravilhosa, irmãos, né? Diz ali que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Aquilo que Deus não vai dar algo que nós não podemos carregar. E eu creio que nós precisamos pensar nisso e de sermos desejosos para, sabe, fazer a obra do Senhor. Em vez de muitas vezes nos ocultar, nos esconder, achando que o outro é melhor, o outro é melhor. Porque se Deus coloca algo na tua mão, é porque pode fazer. E isso vê como um privilégio, não como uma carga. Não como um trabalho. Um trabalho que seja um trabalho assim penoso. O trabalho do Senhor não é penoso. Ele pode ter as dificuldades, tem. Mas ele é um trabalho que traz gozo, que traz alegria. É o melhor trabalho que nós podemos fazer. Então é bom a gente ter esse cuidado, porque hoje ainda isso se manifesta. Muitas vezes que Deus quer fazer, quer entregar para todos. E as pessoas muitas vezes rejeitam, os irmãos rejeitam. Então mais tarde, o que é que Deus faz? Ele escolhe uma tribo. Então não deu um povo, não deu a nação toda, ele escolhe uma tribo para ser sacerdote, a tribo de Levi. Entre as atribuições, tinha como cuidar do templo, guiar o povo na adoração a Deus, oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo, transportar a arca, e assim funções que os sacerdotes, que a tribo Levi fazia. Porque os sacerdotes, eles agiam no Antigo Testamento, no culto do Antigo Testamento, como eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Eles tinham essa função. Mas Deus, ele queria algo mais. E ele promete, através do profeta Joel, que um dia o seu espírito seria derramado em toda a carne. Não seria só sobre Moisés, sobre muitos outros homens que ele derramou. Mas muito pouquinho em relação àquilo, a bondade de Deus, a graça de Deus que ele queria derramar. E Joel 2, 28 e 29, você pode abrir. Joel, capítulo 2, 28 e 29, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Irmãos, aqui ele está falando de todas as pessoas e de todas as classes.
porque era algo que estava acontecendo com poucos. Mas Deus queria que acontecesse com todos. Era uma coisa impensável na época, servos e servas eram escravos. E não havia nenhum relato até então de um escravo que fosse um profeta. Mas Deus tinha esse desejo no coração. E Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Esse desejo não mudou. Então nós sabemos que, né, Jesus veio, morreu na cruz, fazendo uma aliança com o Pai, na qual nos incluiu junto nessa aliança. E nós sabemos que o véu, a partir da morte de Jesus, o véu se rasgou. O lugar onde entrava só o sumo sacerdote, agora ele estava livre, né, mostrando que esse caminho estava livre, que todos poderiam ter acesso ao Pai, né, por meio de Jesus Cristo, nosso resgatador, aquele que morreu por nós, o nosso Salvador. Aquilo que era para alguns, irmãos. Não porque Deus não queria. Sempre precisamos entender isso. Não é? Se Deus queria que fosse para mais. Mas o povo tinha rejeitado. Mas agora, um novo e vivo caminho foi aberto através de Jesus. Para todos aqueles que aceitarem, que quiserem. E nós vemos no livro de Atos, ele trazer o relato, então, do cumprimento daquilo que Joel tinha dito. E o que ia ocorrer a partir daquilo, a partir do recebimento do Espírito Santo, o que ia acontecer. Ele começa a dizer em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui ele está dizendo, ó, vai vir o Espírito Santo, e aqui ele está dizendo o que vocês vão fazer. Vocês vão receber poder a hora que vier o Espírito Santo sobre vocês, aquilo que Joel tinha profetizado, e vai acontecer que desse momento em diante vocês vão contar os feitos, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão dizer o que viram, o que ouviram sobre mim. Né? Desde aqui de Jerusalém até os confins da terra. E no capítulo de Atos 2, narra que eles estavam reunidos ali esperando, que tinha mandado esperar até que viesse o Espírito Santo. Diz que ouviu um barulho como de um vento impetuoso. E eles viram como chamas, né, de fogo, línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, daqueles que estavam reunidos. E aí, irmãos, começou a acontecer o que estava descrito. Em pouco tempo, logo em seguida, Pedro e os demais que estavam junto começaram a pregar. E já 3.000 pessoas foram batizadas e se converteram. Eles começaram a pregar com poder, com autoridade, que foi dada, delegada à igreja por Jesus. Porque a vida de Cristo ali, a partir dali do Espírito Santo, estava neles. Né? E como a gente aprendeu, acho que é fácil de entender, todos nós precisamos disso, receber de Deus direto na vertical. E aí nós podemos repartir com os outros na horizontal. E isso que eles estavam fazendo. Pedro e os demais tinham recebido de Deus. O Espírito Santo veio sobre eles, a vida de Cristo estava sobre eles. E esta mesma vida agora eles podiam repartir com aqueles que estavam ao redor. E é isso que eles fizeram. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve, eu creio que com mais clareza esse assunto para nós, trazendo de volta e dizendo, é o tempo, o projeto de Deus, de um povo sacerdote, chegou. Aquilo que o povo recusou no passado, agora, essa realidade está entre nós. E você pode abrir 1 Pedro capítulo 2. A gente vai perceber, irmãos, que Pedro ele começa o capítulo 2 fazendo um convite para se despojar dos velhos hábitos,
deixa as velhas manias, os velhos costumes, aquilo que é lei humana, né? E ele diz, eu convido vocês a desejar ardentemente, né? Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. E daí no capítulo 2, continuando ali no versículo 4, ele diz assim, ó, chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, nessa construção, agora que Deus estava fazendo, você e eu somos pedras que vivem. Amém? Nós somos parte dessa construção. Essa parede, se nós olharmos aqui, com muitas travinhas que tem aqui é um de nós, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, e assim. Nós fizemos parte dessa construção. Nós fomos incluídos através de Cristo. Nós temos uma função, um chamado de Deus para desenvolver isso. E daí nós vamos para 1 Pedro, ali o mesmo texto, 2,9, que é o versículo que já foi usado nessas duas palavras. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Fica muito claro, irmãos, que é para todos. Amém? Vós, porém, sois raça eleita. Né? Ele diz, quem é que não tinha alcançado misericórdia antes? Nós não tínhamos. Nós não era o povo judeu. Mas agora é para nós. Então, acho que um primeiro aspecto, irmão, é cada um cristão, cada um que aceitou Jesus, que recebeu do seu entender que é um sacerdote. É porque a palavra diz que é. E eu não estou falando aqui dos dons que são distribuídos lá em Efésios. Pastores, mestre, apóstolo, evangelista. Mas sacerdotes aqui, todos são. Aqueles homens e mulheres dons são para edificar a igreja. Edificar cada um de nós. Para que a gente possa, para equipar os santos para trabalhar, para desenvolver aquilo que o Senhor quer. Mas sacerdote aqui, diz, vós porém sois. Você é um sacerdote, amém? Tu não veja aquele sacerdote com uma veste diferente, ali e tal, seja no passado, muito se via com a veste preparada e tal. Não, mas um sacerdote. Um homem e uma mulher de Deus. Apocalipse 1:5 também, que a gente já viu muito nos atributos a Jesus, diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Você que está aqui hoje, que recebeu Jesus como Senhor da tua vida, você é um sacerdote. Amém? E eu creio, irmãos, que é isso que nesse tempo Deus está trazendo para nós, enraizando bem em nossas vidas, isso. E eu peço a ti que não receba isso, não queremos estar botando uma carga em você, mas de trazer com clareza aquilo que Deus diz que você é, aquilo que nós somos. E nós poder receber isso com alegria. Porque a igreja agora é o novo Israel de Deus. Agora nós somos incluídos, os gentios estão incluídos juntos nesse projeto de Deus. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia dos gentios no passado, mas a partir de Cristo todos têm oportunidade. Para todos é iguais.
E é legal, né? Eu vejo que também assim, a gente diz assim, que bom, a gente olha, até aqui tudo bem. Pensa bem, tu olhar assim, eu sou uma raça eleita. Somos um povo separado. Somos alguém diferente, somos santos. É o que diz ali o texto. 2:9. Raça eleita, sacerdócio, somos uma nação santa. É algo maravilhoso, irmão. Alguns gostam de dizer, eu acho legal mesmo dizer, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E é verdade. É diferente de ser uma criatura do rei. Ser filho é tremendo isso. E quando nós temos essa grande convicção de quem somos, né? Em Cristo Jesus, filhos de Deus, filhos do rei, somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, somos sacerdotes. É isso aí mesmo. Isso precisa estar enraizado, está muito certo em nós, muito convicção nós devemos ter de quem somos em Cristo Jesus. Mas sermos sacerdotes tem uma atribuição a nós, tem funções muito claras ali. Quando ele fala ali, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma função em ser que é nos delegado ali. Nós não somos os filhos do rei, não somos uma nação santa só para sermos. Somos salvos, está tudo bem. Não, veja bem. E eu preciso assim, é o que Deus tem me falado, de entendermos isso, que cada um de nós somos chamados a proclamar as virtudes de Cristo. Amém, queridos? Cada um de nós. Naquilo que o Senhor te deu, da maneira que Ele te deu, aqueles que estão ao teu redor. Mas cada um de nós é chamado a fazer isso. Não há exclusão aqui. Não é para alguns proclamar as virtudes de Cristo. E eu creio, irmãos, que quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. A nossa maneira de pensar muda. As nossas atitudes mudam. Eu sou um sacerdote e tem funções nisso para mim. Deus espera algo de mim. Deus entregou algo para que eu faça com Ele e para Ele. Quando uma igreja, assim, uma denominação, parte do corpo de Cristo se reúne como nós aqui, entende isso, numa totalidade, eu creio que muda. Essa comunidade muda. O bairro muda, a cidade pode mudar. Se entendermos isso e recebermos isso, de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou do inferno, das trevas, para a sua maravilhosa luz. E nós sermos aqueles que proclamam isso, aqueles que contam isso. E todo fazer vai ser do Espírito Santo, mas a nossa parte é proclamar. É o que ele diz ali, com o fim, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Eu sou, sim, tudo aquilo que diz ali. É para mim. Mas isso, o proclamar, também é para mim. Porque desde que o véu se rasgou, nós temos o acesso a Deus. Todos temos. E todos aqueles que são nascidos do alto, nascidos de Deus, nascidos da água do Espírito, eles são chamados a proclamar as virtudes de Cristo. É um princípio, eu creio, tremendo de multiplicação para que o Evangelho cumpra aquilo que Jesus deseja, que Deus deseja, que o Espírito Santo deseja, que chegue em toda a terra, até os confins da terra. Cada um de nós sendo um sacerdote, cada um de nós proclamando as virtudes de Cristo. Porque o Pedro diz, você pertence sim a uma raça eleita, tu é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, quer dizer, um povo adquirido por Deus, um povo de sua possessão. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Isso também eu creio que precisa a gente perceber isso, entender que a partir de que então tu disse um sim, eu disse um sim, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida não pertence mais a mim mesmo.
A minha vida então pertence a Deus. E não posso mais fazer as coisas como eu quero. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas a vontade que Deus coloca em nós, que nos orienta através da palavra, que nos traz através do Espírito Santo. Nós fomos comprados por preço, o custo da expiação do sangue de Cristo. Assim sendo, nós pertencemos a Ele, nosso corpo, nossa alma. Nosso corpo é santuário da morada de Deus. Deus não mora aqui nesse prédio feito de madeira por mãos humanas. Mas glória a Deus que Ele mora em você. Amém? Mora em mim. Então o nosso corpo, a nossa vida pertence a Ele. Isaías 43, 21, ele escreve assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías 43, 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós estamos incluídos nisso, irmãos. Apontava já para nós. Para celebrar o louvor, aquilo que fizemos aqui antes, cantamos para Ele, coroamos Ele. Eu queria frisar bem, nós fazemos parte deste povo. E uma das funções que temos é proclamar as virtudes de Cristo. Essas virtudes declaramos com nossos lábios, pregamos o Evangelho, mas também com nossa vida. Como Paulo fala que, olha, são cartas, nós devemos ser cartas vivas, que os outros olham a nossa atitude, e as nossas atitudes apontam para Cristo. Amém? A nossa maneira de viver aponta para Cristo. Aquilo que nós falamos aponta para Cristo. Irmãos, eu creio que não há privilégio maior de sermos incluídos nessa declaração que Pedro faz de Pedro 2,9. Tudo aquilo ali que ele diz que nós somos. Mas é um privilégio que envolve responsabilidade. O novo povo de Deus deve cumprir a tarefa que o antigo povo de Deus não cumpriu. Porque ele nos chamou, Colossenses 1,13 diz que ele nos chamou, nos libertou, nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Mateus 5 também ele vai falando: vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é que está dizendo, irmãos? Que as nossas atitudes, aquilo que fizemos, aponte para Jesus. E as pessoas que verem a nossa maneira de andar, aponte para Jesus, glorifiquem, possam dizer: essa pessoa aí tem algo diferente. E esse diferente é a vida de Cristo que está nela. Proclamar as virtudes. Que são as virtudes? São as características de excelência, de grandeza de Cristo. Nossas palavras, devem contar os feitos de Jesus, do amor, da bondade, do poder, do seu propósito, da sua justiça, da sua misericórdia. Devemos proclamar todos os seus atributos que estudamos aqui, de quem é Jesus. E viver de uma maneira que agrade a Ele, de uma maneira que aponte para Ele. A quem nós devemos proclamar, irmãos? A quem? A todos. A todos. Por que nós devemos proclamar a todos? Talvez pergunta. Porque esse é o desejo do coração de Deus. 1 Timóteo 2,4 ele diz: porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode abrir ali. 1 Timóteo 2,4. É importante, irmãos. É para todos. Todos têm o direito. Todos têm o direito de serem salvos.
E todo cristão que já é salvo tem o dever de proclamar as virtudes de Cristo. Então, esse é o desejo de Deus. Ainda em 2 Pedro, daí vira um pouquinho ali, 2 Pedro, não sei se estava em Pedro, 2 Pedro 3,9. Ele também deixa muito claro que é para todos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está mostrando que é para todos. Ele deseja que todos sejam salvos. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoas. Isso é claro. E nós? Talvez alguns dias nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar o que nós tínhamos de bom para merecer sermos salvos, né? Quando a gente começa a botar critérios para outros serem salvos. O que nós tinha de bom? Talvez daí a gente consiga entender a graça de Deus, mais a misericórdia de Deus que chegou a nós. O que eu e você tínhamos de bom para merecer a salvação? Eu ouvi uma das colocações da Lori. Ela disse assim: cuidado para não matar as pessoas no coração. Isso me chamou a atenção e eu queria tocar nesse ponto aqui, que a salvação é para todos. Sabe, para aquelas pessoas que nos fizeram mal, Cristo morreu por elas na cruz, a salvação é para elas. Para as pessoas que nos perseguem, a salvação é para elas. Para as pessoas que cometem injustiça, a salvação é para elas. Sejam políticos, sejam juízes, sejam quem for, Jesus deseja que todos sejam salvos, irmãos. E cuidado, isso me trouxe muito forte, para mim foi forte. E pode ser que para você não faça tanta diferença, mas cuidado para não matar as pessoas no coração. E isso me levou a ficar pensando o que os cristãos pensavam sobre Paulo. Aqueles que, sabe, que tinham sido de alguma forma massacrados por Paulo, ou as famílias deles foram, né? Porque a palavra diz que Paulo exterminava, fala em Atos, as pessoas. Arrancava das suas casas, prendia. E daí a gente olha, Jesus não apenas salvou Paulo, mas usou, permitiu que Paulo fosse quem ele foi. Eu quero ler, você pode abrir para mim Hebreus, dentro desse assunto de que a salvação é para todos, que nós devemos proclamar o evangelho para todos, as virtudes de Cristo para todos. Hebreus 12, 14 e 15, vamos ler. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então não se separe da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, irmãos, cuidado, raiz de amargura igual a, o que é? Igual a perturbação. Talvez, muitas vezes, podemos estar com a vida perturbada, porque é uma raiz de amargura. E nós, contra A, B, C, sabe?
não posso nem ver. Não posso conversar com ele. Não posso assistir a TV, porque aquilo me dá... Olhe para Jesus, irmãos. Todos nós somos chamados a olhar para Jesus. Eu não estou falando aqui de concordar com o pecado. Mas eu estou falando aqui daquilo que a Lore trouxe, que a palavra diz: não mate ninguém no teu coração. Sabe? Jesus não fez isso. Nós somos hoje cartas vivas dele. Nós somos representantes de Cristo. E isso pode estar trazendo raiz de amargura é igual a perturbação. Então, assim, acho que chamativo ficou para nós, né, o exemplo de Paulo, quando Deus fala com Ananias, né, e diz: Ananias, tu vai lá, que tem um cara assim, assim, tu vai lá orar por ele. O Ananias deu uma questionada assim: mas Senhor, olha o que falam desse homem. E diz que ele trouxe carta aqui para prender aqueles que são do caminho, né? A igreja aqui. E o Senhor diz para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como aos filhos de Israel. Né? Esse homem foi escolhido para escrever Romanos para nós, Filipenses, Colossenses. Sabe? Deus deseja, irmãos, que todos sejam salvos. Não é nós que escolhemos. O que cabe a nós é proclamar as virtudes. O que cabe a nós é ter uma vida semelhante à de Cristo. Perdoar, amar, servir. Somos sacerdotes. Somos aqueles, né, que proclamam o Evangelho, as virtudes de Cristo, a todas as pessoas. Para isso Deus nos chamou. A palavra diz que Ele nos reconciliou, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos colocou, né, como aquele que traz, como alguém trouxe um dia a nós e apresenta para Jesus. O apresenta Jesus para Ele. Diz que Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E uma das últimas palavras que Jesus deixou para todos nós, né, disse para os discípulos, para todos nós, a grande comissão: ide, vão, de todas as nações, façam discípulos, batizem, ensinem. E a garantia mais importante, né, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. E nós sabemos, irmãos, eu queria deixar muito claro isso aqui, não basta vontade só, força do braço. Mas a dependência daquele que vive em nós, daquele que decidiu fazer morada em nossa vida, Jesus. Pela sua graça concedida a cada um de nós, nós podemos cooperar com essa obra, com o seu propósito, dirigidos pelo Espírito Santo. Não há como fazer nada sem isso, sem ter essa plena, a mesma convicção que nós precisamos ter, que somos sacerdotes, que temos essa função de proclamar as virtudes de Cristo. Essa mesma convicção nós precisamos ter, que só podemos fazer alguma coisa por causa da graça dele, concedida a nós, por causa da vida dele que habita em nós. E assim é possível, e assim não vai ser um peso, irmãos. Vai ter tribulações, os apóstolos também tiveram, mas vai ser de muita alegria. Amém? Vai ser de muita alegria. Irmão, eu queria trazer umas perguntas para nós refletir e orarmos. Você tem desejado, você é um desejoso de proclamar as virtudes de Cristo? Você tem entendido que proclamar as virtudes de Cristo não é só vir aqui pegar o microfone aqui e falar, mas é nas 24 horas do nosso dia? Mas você tem esse desejo, isso arde em ti? Você é alguém especial lá, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade, você é exclusivo de Deus. Mas você tem esse desejo, isso brota em ti, de compartilhar Cristo com aqueles que estão ao teu redor?
E outra pergunta do dia, você é desejoso que todos sejam salvos? Todos, irmãos, todos. Fez aquele assassino, todos. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Talvez são coisas que bloqueiam a nós. Sabe que nós queremos em parte. Nós não queremos o pacote todo. E assim, quando nós queremos em partes, às vezes não vem o pacote todo. Mas eu queria nessa manhã assim trazer que, a minha oração tem sido esta, que Deus traga clareza de quem você é em Cristo, de quem somos em Cristo e da nossa função de proclamar o Evangelho com a vida de Cristo em nós, com o Espírito Santo que foi derramado sobre a nossa vida. Nós temos orado e temos visto, tem sido muito claro para nós, né? Com Abel e outros irmãos temos orado aí, muitos que temos falado. Nós precisamos trabalhar muito, isso é verdade. Mas precisamos descansar muito também, que é o Espírito Santo que vai fazer. Se não, irmãos, não vai. Mas a partir disso, talvez meia dúzia de palavras que falarmos para uma pessoa, o Espírito Santo vai trazer vida sobre ela. Vamos ficar de pé, irmãos? Você quer que teus lábios proclamem palavra de bênção, irmão? Amanhã, hoje à tarde, todos os dias? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.